Assim como no mercado tradicional, que nem todos vão ser dirigentes de grandes corporações ou mesmo empreendedores, no digital, nem todos vão lançar um produto ou vender um serviço. Alguns vão ajudar outras pessoas a concretizarem suas visões, mas isso não diminui a importância desses profissionais. Neste vídeo eu vou falar sobre 4 profissões que existem no mercado digital que se calhar tu podes aproveitar para conseguir criar a sua primeira renda alternativa aqui no digital. Com a popularização do marketing digital cá em Angola e também com a visibilidade de que pessoas que dizem que fizeram X milhões aos 18, aos 23 anos, é natural que a maior parte dos jovens que queiram entrar para o mercado digital tenham a concepção equivocada de que para fazer dinheiro no digital é necessário que naturalmente tenhamos que lançar um produto ou vender um produto, um serviço ou algo do gênero. Mas a verdade é que nós podemos ir pelo outro caminho, que é no caminho da especialização, da profissionalização, porque criar um produto ou um serviço dá mais dinheiro? Dá sim, mas pressupõe que a gente está a empreender e convenhamos que nem todo mundo tem o devido preparo para de fato empreender, porque não importa se estás a empreender no digital ou no tradicional, o nome é empreender e nós precisamos ter um certo preparo e um certo grau de responsabilidade ao fazer isso, porque afinal de contas nós estamos a vender um serviço que outras pessoas irão comprar e se for um monte de bosta empacotado chamado de produto que nós colocamos numa plataforma e depois tendemos a empurrar goela abaixo às pessoas, nós não estamos a empreender. Isso aqui é outra coisa, é picaretagem, não é? E não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. É sempre bom que a gente frise por esse aspecto. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre 4 profissões no mercado digital que é possível que jovens também possam entrar. Até porque, uma vez que o mercado digital aqui em Angola está a se desenvolver aos bocados, é uma boa oportunidade para a gente colocar esforços nessa área. Porque é sabido por todo jovem que vive em Angola que os empregos estão difíceis. Então, numa tentativa de conseguirmos obter uma renda extra ou quem sabe até uma renda principal por meio do digital, é apostarmos nessas profissões. Da mesma forma que no tradicional tem o pedreiro, tem o eletricista, tem o marceneiro, são várias profissões. No digital, nós também podemos encontrar essas profissões, algumas mais complexas que as outras, mas também encontramos essas profissões e, detalhe, pagam muito bem. Então, sem mais demoras, vamos falar sobre essas profissões. A primeira profissão que pode lhe ajudar a ter uma rentabilidade aqui no digital é a profissão de designer. E aqui tem várias vertentes, não é? Podemos encontrar o web designer, podemos encontrar o designer gráfico. Então, dependendo de qual a sua área, tu podes receber menos ou mais. E é claro que quanto mais profissional forem as tuas criações, melhor ainda. E se calhar tu deves estar a te perguntar, mas onde é que eu aprendo isso? Meu Deus, eu não conheço ninguém que pode me ensinar. Calma, aqui no YouTube existem vários cursos gratuitos que tu podes aprender a ser um designer gráfico de fato. Tudo o que precisas fazer é ter a dedicação de sentar, pegar o teu computador, instala um Photoshop da vida, treina, até de fato conseguires te tornar bom nesta área. Porque a verdade é que não tem nenhuma profissão que tu vais simplesmente estalar o dedo e já és bom naquilo, não é? É necessário que a gente exercite, tenha tempo de praticar até que realmente nos tornemos bom. Um designer gráfico em uma empresa, no mínimo, pode ganhar 150, 200, 300 mil kwanzas, salvo se não vais ser aqueles que dizem, eu não quero trabalhar por conta de outrem. Eu simplesmente vou atuar como freelancer porque ganho muito mais. Cada trabalho, uma identidade visual por completo, já puxas aí uns 70, 80, 90, 100 mil coisas, dependendo da qualidade das tuas artes. Então, designer gráfico é uma boa escolha. Tu podes começar a trabalhar e tudo o que vais precisar é do teu computador e acesso à internet. Algo que se calhar tu que me assistes agora tens acesso. Então não há desculpa. E caso tu estejas a considerar seguir a outra vertente que é o do web designer, o procedimento é exatamente o mesmo. Procure no YouTube cursos de web designer. É claro que a cada curso que tu vais fazendo, o teu conhecimento sobre essa área vai ficando mais compacto, vai ficando mais coordenado e tu vais
conseguir entender as coisas da melhor maneira possível. E independentemente da sua área de formação, mas eu não faço isso porque minha área não é... Não tem nada a ver. Se tu gostas de fazer isso e achas que podes fazer isso, e também como é uma tentativa de fugir do desemprego, porque convenhamos, aqui em Angola não tem muito emprego. A maior parte dos empregos que nós encontramos não exige formação acadêmica para fazer, porque a maior parte dos empregos são considerados como subempregos, o primeiro emprego que uma pessoa na vida poderia ter. Nós estamos a ver pessoas que são licenciadas a fazerem um trabalho que não exigiria sequer a nona classe para exercer. Então, não perca o teu tempo. Estude, exercite. Exercite, exercite, exercite. Tu poderás trabalhar com esta profissão, tu podes trabalhar para pessoas que estejam fora da Angola e tu és pago em função da moeda que esta pessoa está, não é? Se tu estás a prestar serviço para uma empresa que está, por exemplo, nos Estados Unidos, obviamente tu ganhas em dólares, está no Brasil, tu ganhas em reais, está em Portugal, tu ganhas em euros. Então, já é uma coisa que nós podemos utilizar para fugir do desemprego e sair dessa corrida dos ratos que Angola nos faz viver. Então, vamos logo para a segunda profissão. Segunda profissão, editor de vídeos e videomaker. O que acontece? Há algum tempo, bastava simplesmente criar um cenário como este e falar para a câmera que tu terias a atenção das pessoas. Só que atualmente isso já não acontece. As coisas mudam. Atualmente existe um modelo de edição, principalmente para os vídeos curtos, que são aquelas edições dinâmicas e tudo bem. Estas aqui são o tipo de edição que são muito procuradas por aqueles que são os profissionais que atuam no marketing digital que não têm esse conhecimento. Alguém que tem um negócio no digital, ele precisa se fazer duas perguntas. Ou eu presto atenção naquilo que é a minha especialidade, naquilo que eu sou bom e estudo para ser melhor ainda, ou eu vou brincar de ser o faz-tudo, que ao invés da minha especialidade, eu vou brincar de editar, de ser o designer. Ele tem que se fazer essa pergunta. Mas os profissionais de altíssimo nível, na maior parte das vezes, eles preferem focar naquilo que é a sua especialidade e deixar o trabalho de designer ou de videomaker para quem é o videomaker. É ali onde nós entramos. Porque atualmente os vídeos têm mais alcance em relação às artes gráficas. É claro que nem sempre, não é? Depende muito do nicho da pessoa e de como ela apresenta a sua história e tudo mais, mas por via de regra, os vídeos alcançam muito mais pessoas. E se for um vídeo que foi bem elaborado, bem editado, alcança um nível ainda maior e a possibilidade de viralizar este vídeo é bem alta. Então, um profissional que edita os vídeos acaba por ter aqui um espaço que não vale a pena. São muitos profissionais que trabalham no digital que estão à procura de um bom editor de vídeos. Tu podes ter apenas o teu telefone, editas os vídeos pelo CapCut, ou tu podes ter um computador que vai te ajudar a editar os vídeos pelo Premiere, pelo After Effects, mas aqui já é uma outra história. E aqui tu podes estar aqui a me perguntar, mas eu então, como é que eu faço isso? Onde é que eu começo? Novamente, o teu YouTube tem tudo que tu precisas para aprender a fazer as coisas. É só pesquisar as coisas certas. Procure um curso gratuito de edição de vídeos no CapCut. Tem um monte de tutoriais. Tente, treine, 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 treine e tu vais conseguir editar um vídeo de maneira perfeita. A partir do momento em que tu pegas os vídeos, editas e lanças para as redes, tu já vais conseguir verificar várias propostas. Olha, trabalha comigo, olha, estás disposto a... É muita gente que está à procura destes serviços que vocês não têm noção. A maior parte das pessoas se preocupa simplesmente, não, eu vou lançar um produto, vou fazer isso. Mas não é assim que a coisa funciona. Existem muitas áreas que ainda precisam ser preenchidas por profissionais de qualidade. Se dá para ser um bom editor de vídeos, edita os vídeos. Agora, se já tiveres um budget maior, tu podes ser também um videomaker. O que diferencia o editor de vídeo do videomaker é que o videomaker, além de editar, ele também consegue captar. E aqui exige um investimento ligeiramente maior, porque aqui tu tens que ter os materiais para treinar, porque afinal de contas não é só de aula teórica que tu vais viver, não é? Vão te ensinar, por exemplo, a captar os vídeos e tudo bem, mas é necessário que tu exercites. E imagino que no momento tu não tenhas uma boa câmera, ou um telefone, equipamentos de iluminação e tudo mais. Então, para não te complicar a vida, se tu só tens apenas o teu smartphone,
comeces a ser um editor de vídeo mobile, não é? Tu vais criando esses vídeos curtos animados que vai ficar que nem uma beleza. Terceira profissão, social medias. Mas afinal de contas, quem é o social medias? O social medias é aquele profissional que tem a responsabilidade de criar, gerenciar e otimizar uma determinada marca aqui no digital. Então, a sua função é muito, mas muito importante. Só para tu teres uma noção, imagine profissionais como músicos, por exemplo. Tu não achas que os músicos gerenciam as suas páginas de maneira manual, né? Amadora, como se fosse uma pessoa normal? Não. Tem um profissional que se chama social medias, que o trabalho dele é fazer com que a rede social do cantor ou da figura pública esteja sempre em movimento. E parte das suas responsabilidades é incorporar a personalidade de quem ele está a gerenciar. Se eu estou a gerenciar uma pessoa que é beautiful people são aquelas pessoas que armadas em santas e que têm aquela imagem do público que são boas pessoas e tudo mais. Ainda que eu seja uma pessoa mau caráter ou uma pessoa com pouca paciência, ao exercer a minha função naquela marca, naquela página, eu preciso agir de acordo com os padrões daquela marca. Ali eu vou respondendo os comentários com educação, vou responder os comentários como se fosse a pessoa em causa. Um grande exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é C4 Pedro. Há alguns meses ou há alguns anos, não sei bem direto, ele estava a fazer ali uma campanha de responder todos os seguidores que falavam coisas que não deviam nos seus comentários. Mas cá entre nós, vocês acham que era mesmo o C4 Pedro que sentou ali às 14 ou 16 horas? Peraí. O João comentou, C4 Pedro, tua barba é X. Ok, vou lhe responder. Não, pense comigo. Ele vai estar preocupado em escrever o seu próximo hit ou em ficar ali a responder o Joãozinho? Ele vai estar preocupado em fechar o contrato com o banco BAE ou vai ficar nesse lenga-lenga contigo aí a responder nas redes sociais? Ele vai estar preocupado em consertar aí as cenas com os agentes para ver se tem o próximo show lá em Portugal ou em qual que seja a província? Ou vai ficar ali no lenga-lenga com as redes sociais? É claro que não. Claro que não. Tem um profissional que faz isso. Apesar de que algumas figuras, quando têm um tempinho extra, dão uma olhada nas suas redes sociais e fazem algumas coisas. Mas o resultado, no final das contas, nunca é positivo, porque vezes há em que as relações públicas ainda têm que ir lá limpar a cagada que o gajo fez quando estava embriagado, ou quando estava de mau humor ou algo parecido. Então, na maior parte das vezes, esses profissionais que são muito ocupados e que são profissionais que precisam apresentar resultados de extrema qualidade, como é o caso de artistas, essas coisas todas, normalmente eles contratam social medias. Também acontece com as corporações, tipo os bancos, as empresas multinacionais e até mesmo as micro e médias empresas também já estão a adotar nesse sistema. Porque o empresário pensa na sua cabeça, eu vou se matar de construir um perfil do zero, ter que aprender como se constrói um perfil, como se posiciona uma marca, como faz isso, como faz aquilo, ou vou simplesmente contratar um profissional que já entende o mercado digital, que já sabe como é que funciona para que ele leve a minha marca além. É nessa perspectiva que o profissional de social medias acaba por ganhar espaço. E, atualmente, nós vivemos de redes sociais. Todas as empresas precisam estar no digital. Outro dia, enquanto eu estava no Insta, eu vi uma frase de alguém que dizia que, eu só não me lembro quem foi que disse, que dizia que se a tua empresa não está no digital, ela oficialmente não existe. Então, todo mundo está nessa corrida de fazer a transição do tradicional para o digital. Mas é claro que sabemos que ambos os lados precisam andar de pé juntos, não é? Mas é importante que tenhamos profissionais que entendam sobre como posicionar e como gerenciar as marcas. E essa profissão paga muito bem. Paga muito bem. Então, e esta aqui é uma profissão que tu não vais precisar de ter um computador potente, como por exemplo o do designer gráfico, ou do web designer, ou de editor de vídeos que precisa de um computador potente ou de um telefone que seja rápido para agilizar as coisas. O de social medias, tu só precisas é tentar gostar de redes sociais, entender mais ou menos como é que funciona essa engenharia toda, como é que funciona o comportamento do usuário nas redes sociais para que possas, de certa maneira, aproveitar as polêmicas, aproveitar o comportamento, ou seja, as suas fraquezas a seu favor. Então, todos esses detalhes tu podes aprender. E a profissão de social media é algo que tu encontras um curso de social media em qualquer parte do YouTube. Meu Deus.
Quarta profissão, gestor de tráfego. O gestor de tráfego é uma das profissões que mais paga no mercado digital, mas também é uma das que demanda mais responsabilidade, porque lá tu não estás a brincar com a marca de alguém, tu não estás a fazer um logotipo que se ficar ruim podemos contratar um outro designer para vir corrigir. Não, tu estás a tratar de dinheiro. O empreendedor tem, por exemplo, um lote de 1000 unidades que precisa despachar. Se enquanto gestor de tráfego errares na estratégia, ele vai perder o capital que ele colocou como budget de publicidade e também vai ficar com estoque parado. Isso aqui é uma coisa que pode trazer consequências drásticas para aquele que é o empresário. Por quê? Porque se o produto fica ali, ele não vai ter liquidez para pagar os seus funcionários, para fazer a sua operação rodar, vai ser uma coisa maluca. É sempre bom que se vai fazer o serviço de gestor de tráfego, tu precisas ter a máxima responsabilidade e entender que não é apenas 2 botões que tu estás a apertar, é o futuro de uma determinada empresa. Assim como as outras profissões, tu também podes aprender a ser um gestor de tráfego pelo YouTube. Mas é claro que por uma questão de princípio, por uma questão de responsabilidade, é importante que as nossas primeiras empreitadas sejam do nosso bolso. Ou seja, se tu estás a testar se uma estratégia funciona, teste com teu dinheiro. Não pega dinheiro de uma outra pessoa se afamando, não, sou gestor de tráfego, o pobre coitado te contrata para fazer o trabalho de gestor de tráfego e ali tu que nunca testaste sequer uma campanha, vais lá e afundas o capital da pessoa. É necessário que nós tenhamos responsabilidade. Então, antes de começares a pegar o capital das outras pessoas, experimente primeiro o teu. Cries uma conta Visa, criaste uma conta Visa, vá no Kikolo, compre um produto e teste com as estratégias que tu tens na cabeça. Depois de validares que realmente aquela estratégia funciona e conseguiste recuperar o capital que investiste naqueles produtos, vai aumentando a sua oferta, vai aumentando o seu budget de anúncio e assim consecutivamente. Quando tu vires que já consegues trazer resultados expressivos tanto para si, ali tu podes prestar serviço para as outras pessoas. Então temos que prestar atenção nesse ponto e sermos responsáveis. Ao longo deste vídeo nós falamos sobre 4 profissões que tu podes exercer aqui no mercado digital. Como viste, não é apenas lançar um produto, vender PLR ou sei lá das quantas, não. Nós também podemos exercer profissões sérias, profissões dignas, profissões que não tenham nada a ver com enganar os outros, porque muitas das vezes eu já conversei com pessoas que diziam, eu não vou entrar no mercado digital porque eu não me vejo enganando as pessoas por causa dos meus princípios. Isso acontece porque as pessoas têm visto e têm ouvido informações equivocadas de que para ganhar dinheiro no digital é necessário que tu tenhas que enganar outra pessoa ou vender uma oferta absurda que todo mundo, tanto aquele que compra e aquele que vende, sabe que é impraticável. Alguém, por exemplo, tenho 18 anos, fiz 120 milhões. 120 milhões no digital, 120 milhões de Kwanza, tá bom, mas nos fala aí do teu produto, vendes o que mesmo? Qual é o produto que você vai vender? Não, eu vendo PLR. Tá bom. Epá, quem somos nós para julgar?